Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sedes perfeitos, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Enquanto a criatura permanece no corpo material, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem que sim, porque sem forças e saúde o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. O problema não está nessa necessidade natural, mas na maneira como entendemos isso, o qual nos coloca sob a força das leis divinas, que harmonizam tudo no universo. Nisso reside então o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita às consequências que as presidem. Isso vale também para as questões do espírito. O corpo é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências planetárias, em cumprimento ao programa evolutivo que lhe norteia relativamente à existência. Em última análise, esse corpo é sua casa. Não sem razão, André Luiz lembra que cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Portanto, nossa obrigação é cuidar dele com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acreditar que, maltratando o corpo, purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. Muitos perguntam: por que o corpo é patrimônio divino? Muitos dizem também: esse corpo é meu e eu faço o que quiser com ele. Será que ele pertence verdadeiramente a nós? Somos espíritos criados imortais usando um corpo como instrumento para experiências evolutivas. Então, quem diz que o corpo é seu, pressupõe que ele pertence ao espírito. Se assim é, por que esse aparelho físico não o acompanha quando se liberta e vai para o plano espiritual? Sabemos que isso não acontece. Temos essa plena consciência. Temos consciência de que a matéria fica e o espírito parte sozinho. Então vamos voltar à questão: a quem pertence o corpo? Podemos responder sem medo de errar que ele é patrimônio divino emprestado ao espírito para que através dele possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. Por ser emprestado é que precisamos tomar muito cuidado com ele. No Livro dos Espíritos, questão 719, Kardec pergunta: é responsável ao homem procurar o bem-estar? A resposta é clara. O bom-estar é um desejo natural. Deus proíbe o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, desde que não seja adquirido às custas de ninguém e se não
deve enfraquecer nem as nossas forças morais e nem as nossas forças físicas. Podemos pensar então que cuidar do nosso corpo significa nutri-lo, proporcionando-lhe bem-estar através da higiene, exercícios físicos e alimentação adequada. Tudo isso sem exageros, evitando os vícios, não importando quais sejam eles, que lentamente vão destruindo o que está sob a nossa responsabilidade. Nosso corpo é um corpo vivo, com necessidades peculiares, e ignorar essas necessidades é ignorar as leis da natureza. Assim, quando a nossa atenção está voltada apenas para o fortalecimento dos músculos, esquecemos de dar força ao espírito, preparando-o para enfrentar os problemas do dia a dia. Se de outro lado nossa atenção se concentra somente nas coisas do espírito, não nos damos conta de que precisamos viver as coisas do mundo. Caso contrário, não progrediremos e não faremos progredir tudo que está ao nosso redor. O que fazer então? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com calma e respeito à dignidade é a nossa tarefa planetária, objetivando o crescimento e evolução. E sem dúvida alguma, tarefa individual, porque cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Nada fazer e também é uma escolha, lembremos-nos disso. É bom não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo do espírito, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Torna-se fácil compreender sob esse foco porque do alerta do Evangelho. Orai e vigiai.